Esse irmão é muita alegria para nós. A irmã estava orando e falando. Uns plantas, eu, eu hoje não tenho aquela referência que tive durante muito tempo, que era o pastor Barbosa. Depois do pastor Barbosa ficou o pastor Enéas. E agora eu já estou numa caminhada mais assim para final. Então não tem mais aqueles pastores. Mas eu fico feliz de ver que foi plantado. O pastor Pedro foi um homem que amou as almas perdidas. Ele tocava comigo na praça, tocava nos morros, e a chama do avivamento continua. A igreja segue caminhando, né? Não para. E a gente ainda tem o privilégio de poder ver os frutos daquilo que eu estava conversando com o irmão unicamente. Antigamente era muito difícil para ser crente. Você era chamado Biba, você era zombado, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Aí veio o avivamento, quebrou. Você é cheio do Espírito Santo, você não tem medo de nada, você não tem... Então nós glorificamos a Deus, porque Deus é fiel. Zombava da gente. Lá, nós abrimos a igreja lá no São Carlos. E lá no São Carlos, nós tínhamos o irmão Floriano, que era a casa dele, que era o ponto de pregação. Depois tornou a igreja lá do outro lado. E ali eu ficava lá, ia pregando. Mas uma vez, contar assim a experiência que a gente planta, né? Eu cheguei na casa, né? Não sei se o pastor já teve essa experiência de chegar, não ter nenhuma pessoa. Cheguei lá no Tarumã, a casa que estava sempre assim, não tinha nenhuma pessoa. Aí eu falei com ele, eu disse, pois é, mas eu chamei as pessoas, não veio ninguém, não sei porquê, já são 8 horas. Aí pedi um copo d'água e vim embora. Mas quando ele foi pegar o copo com água para mim, eu ajoelhei e comecei a orar. Ele falou, você vai lá no terreiro grande. Era entrada para tudo quanto é lado, multidão de pessoas passando lá. Mandou ir lá. E já pensou? Eu fui lá, cheguei no terreiro grande assim, ele falou, dá 10 voltas. Para lá e para cá. Depois chama o povo. Aí eu comecei para lá e para cá. Aí vinha parando, parou um casal, parou as meninas, parou adulto, começou a parar todo mundo. Quando eu vi, eu estava no meio da roda. Agora você convida todo mundo lá, acho que é curva dos macacos, né? Não sei se era um negócio assim. Me acompanha. Aí eu pensei, sabe? Falei, pastor, agora vão todo mundo zombar de mim. Quando eu saí, em nome de Jesus, todo mundo bom. Quando eu comecei a andar, aquela multidão veio atrás de mim. Não coube ninguém na casa. E todos aceitaram Jesus. Aleluia! Tá os momentos de prova de fé que a gente tem que fazer, obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Então eu glorifico a Deus, porque essa família é muito especial para mim. O vô Pinheiro, o vô Anaí, o vô Pinheiro é um profeta de Deus, fez parte da equipe conosco. O pastor Braulio nos acompanhou muito na obra de Deus. Sempre que a gente sabe para enfrentar desafio que Deus manda, nós encontramos inimigo pela frente. E é difícil não encontrar.
E o Braulio gostava de cantar. Eu não tinha, que ele toca piano, não tinha. Ele não é igual o pastor Pedro, que dá o bomba, ele toca. Ele sopra. Eu até aprendi com eles trombone. Eu pegava aquele trombone de vale, tocava lá na Praça Espinho, lá para a Praça do Cinema. Os guerreiros se... E eu tocava aquele trombone, aí eu fiquei com isso aqui tudo inchado. Mas a gente encontra desafio. E lá no Borel, me deram a oportunidade, lá tem um alto-falante, que você fala para o morro todo. Aí eu comecei a falar para o morro, tal, convidar e tal. Digo, não tem medo de bandido nem de maconheiro, não. Pode vir que Deus transforma todo mundo. Me chegou. Aí nós fomos para lá. Quando chegou na terça-feira, estamos pregando, pessoal cheio, apareceu 3 bandidos. 3 bandidos lá. E o pastor, o irmão do pastor Pedro, Braulio estava lá. Falei, Braulio, vai louvar a Deus. E ele, sempre alguém que não provou. Aí o cara chegou, parou. E eu do lado dele. Quando os bandidos desceu, o Braulio estava ali, parece que Deus chegou, porque ele pensou assim, vai dar no pé. E eu também tive vontade. O cara veio assim, né? Mas desde quando ele chegou perto, viu 2 anjos, um de um lado e outro de um, com espada preparada. E eles saíram correndo. Então, irmãos, essa pessoa, essa família trabalhou conosco, lutou conosco. O Pedro foi envolvido no amor do Evangelho com a sua esposa e veio. Quando nós fomos em Macapá, sei que a Marisa ainda gosta de Macapá muito bem, né? O Igor, então. Aí a gente foi convidado para ir a Macapá. Tá? Uma série de conferências lá. Aí eu fui lá, tá? Chego daqui, encontro lá o Pedro. Falei, meu irmão. Aí eu e outro irmão, irmão dele, estava também lá, foi lá. Eu digo, mas você não tem nada a ver. O outro ficou lá, mas falei com ele, você não tem nada, volta para o Rio. E aqui, Deus prometeu que tinha uma obra, e chegou agora, nós estamos vendo a obra de Deus, prosperando, e o nome do Senhor sendo glorificado. Parabéns pelos 20 anos. Mas uma história, há um preparo, tirar de um lugar, trazer para um lugar para outro. E aí nós estamos aqui, nessa manhã, de ações de graça, por 20 anos da igreja. Valeu a pena. Tirar de lá, às vezes, aí a alegria, a paz de todo mundo. E a Marisa está aí. A gente fica aberto. Eu falei da minha turma antiga, quase todo mundo já foi. Eu ainda estou por aqui. Há uma fila. Tem uma turma que gosta de cortar, furar a fila. Diz quem quiser vai, eu fico. Balançando e tal, deixa os outros passar, né? Ainda estou por aqui, né? Mas a gente sente saudade daquelas pessoas, como a minha irmã estava falando aqui, que batalhou, que lutou num tempo difícil do Evangelho, para mostrar que nós não devemos desistir. Daqui a pouco nós deixamos isso aqui para outra geração, mas a obra de Deus não pode parar, não pode. Então, meus irmãos,
O Nigo, ele é meio, eu chamo de meu obreiro, que é de uma obra mais profunda. A gente atende lá no gabinete, sabe? Essa sexta-feira aconteceu uma coisa interessante. Interessante não. Nós atendemos todo mundo, Deus opera lá no gabinete de várias maneiras, mas chegou uma menina, devia ter 4 anos, e a mãe estava com doença na cabeça. Interessante que quando aparecem essas coisas, às vezes, ele sabe disso, que dificilmente unge pessoa. Mas Deus mandou. Nós metemos a mão, ungimos, tal. Aí depois segurou a mão dele, segurou a mão, agradeceu a Deus por isso, me ajuda lá dentro do gabinete. E ela disse: a doença, aquela doença é lepra. E você precisa ver seu filho como dá boa mão, rapaz. Como nunca. Passa álcool daqui, passa álcool depois. Pode estar certo, meu irmão, que ninguém pega. Primeiro a pegar deve ser eu que ungir a cabeça da menina. Mas assim, é tão gratificante fazer a obra de Deus que nós ficamos felizes, cansados, né? Porque a idade pesa. Eu estou naquela fase de administrar a velhice. Sabe como é? De administrar. Tem coisa que não dá mesmo. Eu passei a igreja porque, sim, há 4 anos, a igreja passou de 2.000 pessoas. Eu digo: não tem mais. 2.000, quase 500, eu passei para o meu filho. Mas não quer dizer que eu parei, não. Olha, eu atendo. Segunda-feira, eu dou aula no seminário. Terça-feira tem o culto da busca de poder. Quarta-feira eu atendo no gabinete. Quinta-feira eu descanso. Sexta-feira, na trincheira de oração. Enquanto eu fico atendendo, a minha esposa faz o culto. Sexta-feira tem o culto de capelania. Eu dou aula na capelania. E domingo eu vou visitando outras igrejas já devagar. Mas eu não parei. A obra é grande. A gente não pode ir sustentando a obra que o meu filho está fazendo na oração. Entendeu? E assim, vou pedir que lá no gabinete se chama meu obreiro aqui. Qualquer hora ele muda de comer. O seu sobrenome é? Ele pode mudar para Silva, hein? Só aqui, esse aqui. É. Amém. Vamos ficar de pé para a palavra do Senhor. Eu queria que ele contasse uma experiência lá do gabinete. Então senta rapidinho. Só ver se tá todo mundo bem, tá vivo. Eu acho que a gente tem tantas experiências, né? Mas eu acho que 2 que mais me marcaram desse tempo que a gente teve lá. Uma física foi o caso de uma jovem que chegou com uma ferida na perna muito grande, uma ferida que não fechava há muito tempo. Dá para ver ali aquela parte avermelhada mesmo já da carne. E não fechava essa ferida de jeito nenhum. E era uma jovem que já tinha sido membro de igreja, cantava e tal, e se desviou nesse meio tempo, né, infelizmente. Depois disso até voltou, né? Mas esteve no gabinete para poder orar, para poder ver se aquela ferida fechava. E aí, enquanto a gente estava conversando, o pastor Manuel de pé, a gente também, né, ao redor dela, o pastor falou assim: olha, já está acontecendo alguma coisa, dá uma olhadinha ali. E estava já caindo um líquido, como se fosse uma secreção desse machucado. E aí falou assim: vamos orar. Senta ali. Aí ela sentou, o pastor Manuel botou a cadeira para ele sentar na frente, né, dela, e a gente ficou próximo.
Aí ele falou, me dá o óleo ungido. Eu já conheço de outras histórias do pastor Manuel, quando ele bota o óleo ungido na mão, ele bota a mão na situação, né? Eu falei, Jesus, vai ali mesmo? E botou o óleo na mão e botou a mão em cima e não satisfeito, né, pastor? Olha, vocês também, todo mundo óleo na mão, todo mundo mão na perna. E vai a gente na mão na perna da menina, na ferida. Aí botou a mão, aí agora pode tirar, vou orar. Aí começou a orar e aí eu falei assim, essa eu vou ter que ficar de olho aberto. Eu quero ver isso aqui. E eu tô orando de olho aberto. E a ferida na minha frente, eu não sei explicar muito bem como é que funciona isso, mas assim, na minha frente a ferida, ela foi ficando a partir da periferia dela para o centro, foi fechando branco. Ela foi ficando branquinha. Então, imagina como se eu piscasse o olho e quando voltasse, já tem umas partes brancas. Aí eu pisco de novo, tem outras partes brancas. E foi ficando branco, 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 daqui a pouco a oração estava tudo branco. Aí passado um tempo ela voltou. E estava fechado. Totalmente fechado, com a pele normal, uma ferida, nem marca, uma ferida que não fechava de jeito nenhum, fechou aquela ocasião. E uma outra, que eu lembro muito, foi uma que é muito comum a gente ter casos de pessoas também, né, que infelizmente às vezes passaram por outras experiências espirituais e que carregam isso consigo, às vezes por conta da sua família, às vezes por escolhas pessoais. E aí essa moça estava lá e o pastor Manuel teve uma visão, né, uma revelação. Olha, eu vejo como um caldeirão muito grande, onde você fazia algumas coisas. E a pessoa confirmou, não, é verdade, eu usava esse caldeirão, o caldeirão acendia sozinho, todo um procedimento meio complicado. E o pastor Manuel virou e falou assim, olha, eu não vivi muito com isso, aliás, eu não vivi isso, eu nunca tive esse tipo de experiência com esse lado espiritual, fui católico e tal, mas meu conhecimento é só esse. Mas me veio um nome na cabeça, um nome. E aí falou o nome do espírito. Só que é um nome que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Muito específico. Aí eu falei assim, não é possível, que é um negócio que não tem como. Porque não é um nome que ele conheça, e também não conheço, só quem vive a experiência conhece. Aí a pessoa falou, é essa mesmo que eu servia. Essa específica que o senhor falou. Ah, então tá bom, então vamos orar. E ela foi liberta ali, né? Oramos para ela foi liberta. E depois, enfim, chegou a voltar mais uma ocasião e tá tudo bem com ela. Mas eu, na minha curiosidade, né, o que o pastor Manuel fala, a gente crê, mas a gente quer entender algumas coisas mais profundas. Então, bota a mão na lepra, mas lava a mão, né? Essas coisas assim, né? E aí eu fui pro Google. Eu falei assim, deixa eu ver se esse nome... E aí eu botei no Google e tava lá. Eu falei, meu Deus, realmente é uma revelação muito específica. Então, às vezes, a gente tem essas coisas, uma revelação muito específica. Tem tantas outras, né? 2 pessoas invadiram uma casa e o pastor Manuel falou assim, olha, você tem um trauma que 2 bandidos entraram na sua casa, pularam um muro assim, e a que te deixou mais nervosa foi a pessoa mais baixa, não foi? Era um mais alto e mais baixinho. O mais baixinho era mais nervoso. E esse que te deixou nervosa, e o teu trauma por conta disso. Exatamente, o mais baixinho que mostrou revólver para você. Então, são essas coisas muito específicas que demonstra que o nosso Deus ainda fala, né? E isso, obviamente, afetou muito a gente conversava sobre isso, né? Minha forma de pregar, minha forma de orar. Isso mexe com a gente, que uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver, né? E isso realmente transformou muito a minha vida e tem transformado a vida de tanta gente também. Amém? Vamos ler a palavra. Agora você pode ficar de pé em definitivo. Nós vamos ler Tessalonicenses, primeira epístola de Tessalonicenses, primeiro capítulo, versos 4 e 5. Tessalonicenses, primeiro capítulo, versos 4 e 5. Diz assim, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Pode sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, a história do Evangelho no Brasil mudou a partir de 80, 84, 85. Nós
tínhamos vergonha de conduzir uma Bíblia. Tínhamos vergonha de falar que éramos crente. E aí veio o avivamento aqui no Brasil. Muitos pagaram o preço. Você era batista e o avivamento botou muita coisa que estava oculto para fora. Escondido, oculto. E o avivamento começou a botar para fora. Porque Deus começou a distribuir as ferramentas espirituais. Nós passamos a entender o que é ministério. Você recebe hoje, você sabe que recebe o ministério para louvar a Deus. Se botar outra pessoa, pode ter voz. Mas depende da graça e da unção. E essa unção, essa graça, esse avivamento trouxe as ferramentas que é os dons espirituais. Não que é capaz, mas a gente pode ver o seguinte, olhando hoje, naquela época, nós pagamos um preço. A minha esposa, eu namorava ela nessa época, e o doutor Barbosa, que era parte jurídica da Igreja Batista de Vila Isabel, todos que receberam, que foram, Deus levantou aqui no Rio de Janeiro vários pastores de várias denominações. E o doutor Acioli de Brito, que era pai do pastor Paulo Brito, ele foi renovado, ele deixou a presbiteriana, porque foi excluído da presbiteriana, e ele então ficou sem denominação, abriu a casa dele, e Deus deu uma unção especial a ele, para ele orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Ele então começou a levar as pessoas para lá, e lá, eu fui lá, não só fui batizado com o Espírito Santo, mas a pregação falava tudo que a minha vida era, passava. E ali eu me aceitei Jesus. Então, um avivamento. Consequentemente, eu vi muita injustiça. Presbiteriano, hoje tem presbiteriano independente, são aqueles que saíram da presbiteriana porque foram excluídos, foram afastados. A minha esposa foi excluída da igreja, no pastor Barbosa, tudo por causa do avivamento. E muitas pessoas foram. Mas a obra cresceu. Há uma diferença muito grande, porque tem a ferramenta do Espírito Santo de Deus. Você até tem a graça para você vir aqui. Sabe disso? Que a pessoa não tinha compromisso com a obra de Deus. Não assumia. Aí ia na igreja, assim e tal. Mas depois do avivamento, mudou a história. Mudou a história. E nessa história estávamos juntos. Nós estávamos lá. Eu encontrei o pastor Pedro. Ia pensar, o pastor Manoel, esse Manoel é doido. E em todas as praças, todos os lugares, eu via um grupo assim, parava para falar de Jesus. Não só eu, tinha vezes que você passava na Praça São Espena, lá tinha uns 4 cinemas, mais ou menos. E a praça tinha 3, 4 igrejas, a gente fazia o horário para poder fazer o culto na praça. Então, esse avivamento veio. E hoje a gente vê os frutos, o resultado do avivamento. Por exemplo, nós começamos aqui na Igreja Nova Jerusalém e Deus começou a operar. Se eu orar em nome de Jesus, você ressuscitar, eu orei em nome de Jesus, não é meu nome. É o nome de Jesus, que é poderoso.
E Ele nos deu para cada um de nós uma credencial divina para usar o nome dele. Há uma diferença muito grande. Quando você fala, sangue de Jesus tem poder, o diabo treme. Mas na boca do ímpio não vale nada. Porque Deus deu uma unção, uma graça, para usar o nome dele. E não tem, o diabo não tem autorização para usar o nome dele, nem tampouco aqueles que não nasceu de novo. Não tem. Então, por isso aconteceu muita coisa na nossa igreja. Nós viemos da Mangueira. Na Mangueira, algo extraordinário aconteceu. Eu já fazia trabalho no morro, tudo. Antes são irmãos da Mangueira, o pastor falou assim, pô, a irmã fulana está lá em cima, você tem coragem de ir lá no alto? Eu digo, tenho, estou acostumado, subi, para pegar. Fui levar um dinheiro e ela estava doente. Só que eu passei, subi no morro, olhei assim para o lado, vi umas crianças brincando. Eram mais ou menos 8 crianças. 3 meninas e 5 garotos. Deus falou assim, abre um trabalho ali. Eu olhei assim e falei, caramba, isso aí pode ser da minha mente. Continuei andando, Espírito de Deus, abre um trabalho e eu quero ali. Eu fui subindo, fui lá, entreguei o dinheiro, orei por ela. Quando eu voltei, Deus começou. Aí eu parei, fui lá na casa, era uma garagem. Eu falei assim, o que você faz na garagem? Pode alugar? Diz, não, ainda não acabei a obra, mas eu posso até alugar. Tá bom. Eu fiquei comecei com as crianças. Primeiro sábado, comprei biscoitinho, levei tudo, nada. Eu fazia, mas dizia, chama os seus pais. Nada, eles queriam só comer. Aí foi passando, mas foi um dia, Deus parecia um bêbado na porta, chegava lá cantando. Ele cantou uma música, ele compõe uma música maluca que até achei certo. Porque aconteceu. Eu estou lá, ele aparece com uma garrafa de cachaça crioula, aquela garrafa crioula, uma cachaça que quem bebeu. Tá. Não, crioula. Aí ele lá, chegava lá bebendo e começou a cantar. Os filhos de gente rico é tudo bonitinho. Os filhos de gente pobre é tudo barrigudinho. Cara, eu olhei assim, falei, esse doido não está errado, não. Fiz uma roda depois e orei por eles. Me desculpa, né? A gente dá para almoçar, mas lombriga saía para tudo. As mães que não vinham, não acreditavam, vieram trazer assim, vidro cheio de lombriga, tudo quanto é lado. Começou a Nova Jerusalém. Ali, tornou-se uma congregação, da congregação organizada a igreja. Amém? Estou orando para você comprar isso aqui, comprar outros lugares. Porque Deus tem umas formas que a gente nem entende. Nem entende. Então, já está sem dinheiro mesmo, vamos fazer aí uma vigília. Lá em cima, fizemos a vigília. Eu comprei, não sabia que era de canjica, lá tinha mais ou menos umas 30 pessoas, 20 pessoas. Aí, não tem dinheiro, então compra canjica, faço canjica para todo mundo e tal. Fizemos canjica, fomos buscar poder. Aí começamos a orar, Deus abençoando, salvando. Aí, de repente, para 3 carros. Era um grupo de americanos.
Era 3 homens e 3 mulheres. Aí chegaram lá, entraram no meio do culto. E começaram a cantar e tal, pular, dançar com todo mundo e tal. 4 horas da manhã nós paramos, fizemos um lanche. Canjica à vontade. E ele dizia, cara pretinha. Ele comia só canjica com amendoim sem parar. Todos eles. Não gostava com coco não, só de amendoim. E saiu, deixaram uma oferta, não pedi nada. A oferta que eles deixou, que deu para nós comprarmos a casa. Quer ver como é que Deus age, Pedro? Da onde não espera, pode chegar em um bêbado aí. Tudo foi providência de Deus. Então, meus irmãos, o seu ministério é de Deus. A obra aqui é de Deus. Porque foi Ele. Essa eleição é de Deus. Essa família é de Deus. Então, só se unir e avançar. Agora essa igreja não está mais na hora de pensar em organizar. Tudo vem na mão, mas é a hora de avançar. Avançar. Sabe? Então, essa capacidade vem de Deus. O evangelho que você está recebendo é um evangelho de poder. A manifestação do poder sobrenatural. E já vem de anos. Eu conheci ele com a cabeça pretinha, não tinha barba, solteiro. Era meio esquisito, não sei como é que a Marisa gostou dele. Ele tocava acordeon, ele tocava baixo, ele tocava tudo desafinado, mas é um som compensava. Essa capacidade vem de Deus. Não que nós sejamos capazes de alguma coisa dessa. Agora, essa eleição é de Deus. Sabe por quê? Ele tem salvado pessoa, tem colocado pessoa sincera nesse ministério, pessoa fiel a Deus nesse ministério. Por isso, chegou a 20 anos. Senão não chegava. Não que sejamos capazes nós mesmos, mas o Espírito em nós opera coisa extraordinária que a gente não pode entender de maneira nenhuma. Porque lá no gabinete tem vários pastores que querem ficar lá conosco. Mas aquele ministério, Deus fala, não. Ele revela a doença, ele revela o profundo, ele revela o escondido. Às vezes eu fico pensando, né? O Igor e tem outras pessoas lá, que ficam lá com a gente, mas tem hora que Deus manda conversar com a pessoa para desistir, mas você percebe que o conselho não é conselho humano, mas aquele que vem de Deus, direto de Deus, e fala, né? Você vê assim, a pessoa sai numa boa. Quero casar, não casa, porque isso, assim, não vai dar certo. Pessoa, um oficial da Marinha, morreu, mar e guerra. Deixou para a mulher dele, na rua Santa Clara, um apartamento, deixou uma pensão para ela e tal. De repente, apareceu um cara bonitão, sabe? Que agora também está na moda cabelo grisalho desse tamanho. E eu fui chamado para falar a verdade. Profeta tem que ter coragem, não ter medo. E aquela mulher chegou lá com ele. Aí falou, pois é, pastor, a Alice Jardim, que era uma profeta de Deus, que era da Nova Vida de Botafogo,
fazia os cultos lá, e falou com ela assim, mas, né, fulano, antes de você começar esse namoro, vai lá falar com o pastor Manuel, a pessoa que ele vai orar com você, é uma pessoa que eu gosto muito e tal. E essa senhora foi lá. Chegou lá, aquele cabelo grisalho, bonito. Bonitão. Aí tal, vim que eu queria saber se Deus aprova esse relacionamento. Disse, minha irmã, Deus não é um Deus de confusão. Esse camarada aí, esse senhor, a senhora é a segunda vítima. Ele já não está tomando conta do seu carro? Ele já não pegou a sua conta para administrar? Não tem nada a ver, minha irmã. Ele olhou para mim, arrumou na cabeça, mas para enfrentar um som de Deus, né, o diabo não aguenta. Sabe? E ele ficou quieto. O senhor acha que eu Deus não? Deus não aprova. A senhora tem uma vida, a liberdade sua vai tirar, e na hora certa Deus pode botar alguém no seu caminho que vai somar. Mas explorar, não. É, meu irmão, chamado para falar a verdade. O profeta é para falar a verdade. Saiu dali, aí pouco tempo, voltou, já com a outra pessoa, que era viúvo, que era oficial também, e está casou já feliz até hoje. Deus é Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos. Essa capacidade vem de Deus. Então, a eleição, quando Deus separa um grupo, um líder, muita gente pode até pensar, mas ele não tem capacidade, ele não. Deus colocou. Quando Deus coloca, sabe o que acontece? Cabelo grisalho, tal, mas fica simpático. Calma. Eu não sei o que Deus me escolheu. Eu vejo assim como é que eu ficar na frente de seminário, fundação, igreja grande para 3 mil. Não sei, escolheu da maneira esquisita. Aí está todo mundo rindo, né? Sabe de uma coisa? No começo da obra, na doutora Ciola, a gente orava, ouvia a profecia. Aí Deus falou assim, eu vou te usar da maneira esquisita que você é. Tá bom. Aí depois eu fui na aeronáutica, preguei, levantei uma congregação lá, depois de muito tempo, eu resolvi perguntar a Deus, Senhor, em que é que eu sou esquisito, hein? Ele fala assim comigo, não se preocupa que todo mundo é esquisito. Tá certo? Eu não sou sozinho. Todo mundo é esquisito. Então, querido, essa obra é de Deus. E se não fosse o Espírito Santo socorrer, porque tem hora na vida da gente que nós somos humanos e vemos uma coisa assim, sabe? Talvez até permissão de Deus. E você falar, não vou parar. Vou desistir. E vem e levanta. E se essa obra não fosse de Deus, você tinha desistido. Você tinha parado. Tanta dificuldade, tanta luta. Vou parar, vou assistir numa igreja lá, sento lá. Não. Ele te chamou. Sabe, quando eu estava na Mangueira, vou contar para vocês. Essa igreja, nós abrimos, somos 150 e poucas igrejas. Aqui no Rio é mais de 40 e pouco. Lá no Ceará, mais de... era 60 e tal. Igreja para tudo quanto é lado. Mas, lá, na Mangueira, que tem a hora que a gente quase desmaia, para. Eu parei assim, no dia da organização da igreja, eu olhei assim, que antigamente tinha umas cadeiras de plástico,
Aí lá tem preta, amarela, vermelha, aquilo tudo assim. Eu olhei assim, vi aquele povo humilde, pobre. Falei, meu Deus. Eu fiquei pensando, será que eu sou pastor? O que eu vou dar a essa turma? Esse pessoal parado, falando com Deus. Nós sabe o que acontece? Nós estamos acabando de dar uma limpeza na igreja. E eu olhei para ele assim, aí Deus me deu uma música. Não, que Deus me deu a interpretação das línguas, consequentemente interpreta, se é um cântico espiritual, a gente interpreta pela misericórdia de Deus, é um dom, né? Aí procuramos, damos a mão, tinha um rapaz que é pastor, que já morreu, Braulio, acho que você conheceu Braulio, é um branquinho que tinha tempo. Demos a mão assim, e eu pensando, meu Deus, olhei ali, aí vem a música. Tu não precisará temer, Deus te chamou, Ele é fiel, se confiar e vai vencer. Ele é o guarda de Israel, foi o Senhor quem te escolheu, e Ele te capacitará. Foi o Senhor quem te escolheu, Ele te capacitará. E eu pensando assim, meu Deus, então, estou nas tuas mãos. Estou nas tuas mãos. Então, a obra hoje, eu já estou chegando no final, mas eu olho para trás, ali tem 5 prédios, ali tem fundação, ali tem curso de estúdio, pastores, seminário que forma pastor por esse Brasil afora. E eu falei assim, não esqueça dessa música, sabe? Ele capacita, ele que vai capacitar. Desde certo. Muita coisa que você fez, veio do alto. Capacita. Os dois. E a mulher sofre junto. Muita injustiça, sabe? Ingratidão. Nesses 20 anos não faltou isso. Mas é de Deus. E não somos de nós mesmos. Essa capacidade vem de Deus. E, seguinte, porque essa capacidade veio de Deus, o Evangelho não chegou a vocês simplesmente em palavras bonitas, capacidade humana. Essa capacidade vem do amor de Deus, do poder de Deus. O poder de Deus. Foi a manifestação do poder de Deus. Foi na hora que você não podia, parecia impossível, Deus agiu. Minha irmã chegou, tinha feito, para ser advogado, feito 3 vezes, como é o nome da AB. Agora a senhora vai em nome de Jesus. Passa. Padre pastor, nem sei. Eu fui fazendo tudinho. Só que, de repente, eu fiquei em dúvida nenhuma, foi só nessa uma. E passei direto, pastor. A nossa capacidade, graça, unção, não vem do homem. É sobrenatural. E essa graça, não é porque você é simpático, não, é uma graça. Com unção, que transforma a vida, que levanta a vida, que salva a vida, que ressuscita vidas. A gente tem visto isso. Casamento destruído, tá certo? Ora, se não é, às vezes não é. Mas aquilo que, se Deus traçou para você um plano com alguém, não é o diabo que vai destruir sua felicidade.
diabo é mentiroso, mas tem porta que parece impossível para o homem, até para você mesmo. Para Deus é fácil. Nós temos esse Deus, porque recebemos um evangelho não de palavra, mas de poder, de sinais, de maravilha. Por muitas vezes, você vou perguntar a cada um aqui, tem uma experiência do sobrenatural, da vida. Deus opera. Eu estava lá em Grajaú, e lá tinha a nossa congregação lá, e lá um dia, antigamente, não sei se ainda tem hoje, a pessoa pegava a joia, tal, empenhava, né, levava na caixa, pegava dinheiro. Mas tinha pessoa que pegava, dava o dinheiro que você queria, pegava. E aí, uma pessoa, a família toda, que são bênçãos na obra de Deus até hoje, ela emprestou pediu um dinheiro emprestado a agiota e marcou o dia para pagar. E chegou aquele dia, a irmã não tinha como pagar. E passou 4 dias. Mas ele deixou tudo assinado, ela assinou tudo, comprovante, coisa e tal. Ele pediu. Chegou lá, ela, ó, fulano, o senhor me desculpe que eu não pude vir, tá? Eu vim trazer dinheiro para você devolver a minha joia. Disse, não, a joia é minha. Aqui é a data. Eu não vou te dar. Ah, mas por favor, porque essa joia e tal, só um anel desse, só um cordão desse vale esse dinheiro. Não. Vamos conversar. Eu não vou devolver, você bota na justiça que eu tenho aqui. Comprovante. Ela foi. Lá no Grajaú também, não sei porque a gente se torna-se conhecido. Não que deve ninguém, mas porque ora. Açougueiro me conhecia, o dono da padaria me conhecia, chegou lá no dono do açougue, começou a falar com ele e tal. Ele falou, escuta uma coisa, você vai lá na casa ali e tal, no apartamento, procura para o irmão Manuel lá. Ele vai te falar e vai resolver isso. Não resolvo nada. Mané chegou lá, pastor, por favor, me ajuda, essa situação, o que o senhor pode fazer? Eu digo, eu não posso, mas o meu amigo, eu não estou sozinho, habita aqui em mim o Espírito da glória de Deus, eu vou orar. Aí eu fui lá, orei, falei, coitada, Deus falou, manda ela ir lá. Tá bom. Vai lá agora, chega lá e fala assim, fulano, me dá minha joia em nome de Jesus, aqui está o seu dinheiro. Mas pastor, como é que eu faço? Só fala isso, não tem coragem não? Vai, fala. Ela foi. Chegou lá, em nome de Jesus, devolva a minha joia. Em nome de Jesus, o homem nem... Devolver, desculpem. Irmão, tudo é possível ao que... Tudo. Não é nada não. Então, meus amados irmãos, essa capacidade, essa igreja é de Deus, é a eleição, a salvação aqui foi genial. Por isso vocês estão aqui comemorando os 20 anos e podendo ver todo mundo feliz, alegre. Mas olha para trás como chegou, né? Começando da igreja mãe, começou lá no Morro da Mangueira. E é uma realidade. Vale a pena servir Jesus. A gente tem visto Deus tirar cada embaraço. Está aqui seu filho. Eu deixo ele ficar lá, ele vendo. E ele é um camarada estudioso, analisa bem as coisas, sabe? Ele presta atenção em tudo. Só não sei, chegou lá de... Eu sei que, aparentemente, eu não sou assim, bonito, mas eu tenho, acho que tem um brilho especial, que a pessoa
Eu falo para aquelas endemoniadas, olha para mim. Quando olha para mim, pumba, cai no chão, diabo. Entendeu? Nós não somos nada, mas Deus escolheu. Entendeu? Por isso Deus me deu aquele canto. Tu não precisará temer. Deus te chamou. Ele é fiel. Então, é uma realidade. A gente ora. Aqui tem algumas pessoas que já passaram lá no gabinete. Que já viram essas coisas. Passaram no gabinete, doente com isso, aquilo e tal. Acontece que Deus é fiel. Ele escolhe pessoa que esteja disponível, que esteja assim, por exemplo, eu estou com 84 anos, a minha turma já foi, mas eu ainda estou aí, não estou aposentado não. Eu estou fazendo a obra. A gente atende no gabinete até tarde lá, 8 horas, depois até meio-dia e meio, 1 hora, eu estou lá na guerra. Parece endemoniado, capeta de todo jeito, todos, mas maior é o que está em nós, é o que está no mundo, aleluia. Amém? Então, a gente está aqui parabenizando a igreja por esses 20 anos. Isso dá a gente uma alegria muito grande, vontade de trabalhar na obra cada vez mais. Sabe o que acontece? Eu falo até para eles lá, às vezes eu acordo de manhã, não estou bem, mas eu fico pensando, é pessoa de Bangu, vem de outro estado, vem lá de Copacabana para mim, tem pessoa que chega lá no gabinete, para esperar para o gabinete, 6 horas da manhã. E eu saio de casa, assim mesmo. Vou para lá, porque lá dentro do gabinete, eu até falei com ele, para lá trabalhar, não só ter amor e tal, mas a Deus deu para ali, entrou dentro daquele gabinete para fazer a obra, Deus deu a unção de íntima compaixão. Íntima compaixão. Sabe? Deus é tão bom que ele, para mim, eu saio do gabinete 1 hora, 2 horas. Eu durmo 1 hora, vou para casa, deito, durmo 1 hora. Que é para apagar da nossa mente. Nós estávamos rindo aqui, né? Aqui sobre essa pessoa com lepra. A garota está com o couro da cabeça já saindo. Ela está ficando na perna leprosa. Encostei a mão. Eu botei a mão, ungi. Ela gritou. Eu olho, né? Gritou. Agora você vê, não só a misericórdia de Deus, mas a íntima compaixão. Comecei a pensar que eu tenho uma neta com 2 anos. Aquela devia ter 4, né? Aquela mãe chorando. Íntima compaixão. Deus chama para... Você pode me amar, mas Deus me chamou a nós para amar mais, sendo até menos amado. Sendo até menos amado. A gente vê o resultado, as pessoas voltam curadas, é muito bom. Mas a hora que chega é difícil. A gente sente. Então, queridos, essa igreja foi gerada com a manifestação do poder de Deus. Num momento de avivamento, sabendo que ele tinha aqui um compromisso, trazer as pessoas a aceitar Jesus, mas também se encher do Espírito Santo. Através da palavra, através do testemunho. Não é isso? Nós somos renovados, porque
Em 84, por aí, Deus derramou no Brasil. Essa chama, pastor Pedro, nunca deixe de apagar. Nunca deixe de apagar. Busque mesmo. Poder. Eu gosto de pedir poder, gosto de pedir. Lá, uma vez, estava com o pastor Barbosa. Chegou um pastor americano. Ele chegou e Deus revelou a ele 3 pessoas que tinham uma perna mais curta do que a outra. Quando ele orou, esticou, lá na mangueira, tinha um rapaz que tinha uma mão mais curta do que a outra. Aí eu falei, se Deus me der essa unção, eu ia chegar lá e orar pelo irmão Antônio. Aí tinha muitos pastores, eu estava com o pastor Barbosa sentado, muita gente. E o pastor acabou de orar pelos 3, a perna esticou. Eu falei, Deus. Aí ele, olha, Deus me revelou. Tem uma pessoa aqui que está pedindo essa unção, esse ministério. Quem é essa pessoa? Os pastores todos, ninguém levantou. Eu digo, sou eu que estou pedindo. Então, olha só, pediu até com pena de uma outra pessoa que precisa dessa bênção. Quem é? Eu levantei a mão. Falou, Deus está ungindo sua mão para isso. Meu irmão, eu fui lá, eu fui pegar na mangueira e juntei a mão do menino. Eu vou orar. Como é isso? Senhor, em nome de Jesus, sob a tua palavra, impõe a minha mão. Senhor, bota essa mão no lugar, estica a mão dele. Ele começou a tremer. Tremendo. A outra foi tremendo e essa outra foi subindo. Ele tremia, eu estava observando. Está subindo. Chegou a igreja toda e glorificou a Deus. Deus quer usar, pastor, no sobrenatural. A partir dali, nem tem conta. Quantas pessoas esticou as pernas lá? Estica as pernas. Está com problema na coluna. Mas a perna está mais curta. A glória é Deus. Eu sei que eu não tenho nada. Eu sei que eu não posso nada. Mas o que está em mim, pode. Eu não sou onisciente, mas o que está em mim é. Sabe tudo sobre todo mundo aqui. E ele revela. Então, meus amados irmãos, não que sejamos capazes de nós mesmos, mas vem de Deus. E Deus está falando para essa igreja hoje. Não a nós, mas o seu nome, Senhor. Não a nós. Você pode ser um instrumento lá na sua casa. Aonde você passar, pode deixar as marcas do poder de Deus. Que a unção de Deus não é para todo mundo, não. Como eu falei, o ímpio não tem isso. O ímpio não tem essa graça que você chegou aqui e falou. Entendeu? O ímpio não tem unção para louvar a Deus. Como a igreja tem. Deus nunca deixou ninguém sem condições de trabalhar. As ferramentas estão aí do Espírito Santo. Para nós buscarmos. Eu faço toda terça-feira busca de poder. Para renovar os dons espirituais. Para diminuir as preocupações e a unção
comentar. Então pode ser que você está muito preocupado com muita coisa, está muito lá em cima. Vou pedir a Deus para essa Assunção ultrapassar as preocupações. Para você crer que Deus, isso nem é nada para Deus. Tudo é possível ao que crê. Você chegou a ver pernas esticar? Várias vezes. Porque a escoliose é muito comum. Chegar um tempo, a pessoa bota a bolsa, a mulher, então bota a bolsa certinho. Muda um pouquinho, tá, irmãs? Carrega muito peso na bolsa e bota desse lado, né? Aí a perna estica. Quando é criança, faz natação, faz isso. Mas é difícil depois voltar para o lugar. Aí o que acontece? Quebra os discos, hernia de disco. Todo mundo tem, mas não sofre tanto como se sofre, às vezes, na coluna. Porque ele quebra o disco fica assim mais para dentro, encosta nos ossinhos, dói muito. Essa que aí é uma coisa que dá muitas vezes que atacar, é a escoliose. Assim. Um ombro mais, uma perna mais curta, e daqui a pouco vai lá, ele não pode fazer muita coisa. Até opera a hernia de disco, mas geralmente a hernia de disco não é uma só. É 2, 3 hernias de disco. Tem algum médico aqui sabe disso. Então, é um milagre extraordinário. Sabe? É uma operação de maravilha. Mexe nervo, músculo, osso e fica bom. Então, meu irmão, por isso, eu não tenho. Às vezes eu estou em casa, eu fico pensando, pessoa bem de longe, com vários tipos de doenças. Sabe o que está atacando mais agora? A gente até tem falado, câncer e depressão. Depressão. A pessoa fica... E os traumas. A cura dos traumas é uma coisa maravilhosa. É tirar o seu sentimento de uma prisão. Às vezes o trauma que perdeu um ente querido. Mas às vezes o trauma é porque investiu tudo no relacionamento, no casamento, e a decepção estragou a sua vida. Então, esses ministérios de Deus, a perna está fraca, estou andando devagar, estou vendo, mas eu chego lá e está usando, então eu não quero parar. Porque não tem outro jeito de cura. Entendeu? Então, querido, eu falo até, ele vai lá, Deus mandou que eu passasse para os meus netos. Então, tem uma neta que fica comigo, tem um neto, e eu vou orando, eles vão vendo. Ele falou aí, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver. Sua perna tremendo, depois você vai ver. Acho que foi semana retrasada, né? A irmã chegou lá, não podia arriar. Agora já arria, manda lá para cá. Ali dentro, não é para exibir, né? Querer se... Não, mas lá dentro do gabinete fechado, eu mandei lá andar para lá e para cá. Eles veem lá, vão embora. E o nome do Senhor glorificado. Então, eu noivei servindo a Deus. São 55 anos. Eu sirvo a Deus. E cada vez mais animado. Que cada milagre que Ele opera, a gente fica mais alegre, mais feliz, porque Deus é fiel. Acima da ciência, acima da medicina, está o poder de Deus.
Eu estava falando com o médico, doutor, como é que se uma pessoa tiver com a perna mais curta do que a outra, o que o senhor faz? Ele disse, não tem jeito. 5 centímetros, ele disse, para mim não tem jeito, eu não acredito. Só milagre, isso é um milagre. Tem gente que fala assim, só milagre, mas ele nunca viu milagre, ele não experimentou milagre, mas o milagre existe. Essa igreja é um milagre aqui. Chegar aqui hoje, ver assim, cheio, o pessoal aí louvando a Deus, é um milagre. É uma bênção de Deus. Você pode até pensar, eu nunca pensei de ser evangélico, eu nunca pensei de... Mas você é hoje. Você nunca pensou, mas agora você é. Você é uma pregadora. Ela estava aqui falando, continua buscando, que Deus vai te... Agora tem um preço a pagar, né? Mas com Cristo a gente paga a renúncia. Trabalhar no hospital da aeronáutica, fisioterapeuta, no melhor momento, sabe? Passei a ser chefe da fisioterapia, era uma família. Se você falasse assim, eu preciso de um exame de sangue, eu falava com um colega lá do laboratório, eu mando na casa dele, pode deixar. Servindo ao outro. Nós éramos uma família. Aí compramos aquela casinha lá, da história que você viu, e Deus falou assim comigo, sai do seu trabalho. Para mim não perder tudo, eu busquei no exército, que eu descobri, faltava 1 ano, se eu quisesse sair e ter o direito. Faltava 1 ano, eu descobri que esse ano eu servi no exército. Voltei lá no quartel, falei, eu preciso me dar comprovante que eu servi aqui 1 ano. Ele me deu. Todo mundo pensou que eu estava maluco. Sabe? Pastor, assim, maluco, ladrão e tudo. Sabe? Isso é natural para a gente. Eu sei em quem tem crido. Amém? Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então a gente fica firme, muita calúnia, muito isso, muito aquilo, ainda mais quando cresce. Eu nunca pedi dinheiro a ninguém. Eu atendo lá no gabinete, Deus me deu essa graça, mas nunca falei assim, deixa uma oferta aí, não. Aqui tem pessoa que já foi lá, a gente já orou, nunca falei, deixa uma oferta aí, né? Nunca falei. Não é você queria ser rico, né? A gente é chamado para falar a verdade, para com isso, vai engravidar, vai curtir, você vai ter o seu neném, vai curtir, para com esse negócio de riqueza, que não dá nada. Parei que esses dois iam lá no gabinete, né? Então, que eu sou chamado para falar a verdade, mas eu amo vocês, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.